Amém? Há poder de Deus através da palavra. E eu quero falar com você um pouquinho nessa noite, debaixo do tema Saindo do Deserto. Hoje é uma noite em que Deus quer nos tirar do deserto, em que Deus quer nos tirar dessa condição que talvez hoje nós estamos vivendo, mas Deus tem uma direção para nós hoje aqui. Você crê nisso? Aleluia! Você crê que Deus tem direção através da sua palavra? Então eu já queria convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo, lá no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 19. Aleluia! Eu quero falar nesse tema, saindo do deserto. Quem crê que hoje vai sair do deserto aí? Tem alguém que crê nisso? Aleluia! Não faça do deserto um lugar de morada. Não fomos criados para viver no deserto. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do verso 1. E Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto. Caminhando um dia, chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. Aleluia! Eu quero falar um pouquinho aqui nesse capítulo, nesses 6 primeiros versículos. E eu acredito que a mensagem que eu começo hoje, nós vamos continuar na semana que vem. Eu acredito que Deus tem tanto para falar com a gente nesse capítulo, que nós vamos começar hoje, mas aquilo que nós começarmos hoje, nós vamos terminar. Mas eu acredito que ainda nós vamos continuar na semana que vem, ainda tirando lições poderosas dessa passagem, desse capítulo. E aqui já no verso 1, o texto me relata que Acabe fez ali a menção a Jezabel de tudo que havia acontecido aos pseudos profetas, aos falsos profetas. Na verdade, ela conta aquilo que Elias havia feito. Elias havia acabado com os falsos profetas à espada. Elias havia, de uma forma valente, de uma forma guerreira, havia acabado com aqueles falsos profetas. Havia feito algo extraordinário, algo grandioso, algo poderoso. Existe alguém aqui onde Deus já fez algo grandioso em algum momento na sua vida? Existe alguém aqui que traz no relato da sua vida cristã algo grande que Deus fez, algo poderoso, algo que você entende que não vem de você, mas é ação de Deus na sua vida? E aqui nesse momento que nós vemos é isso, é um relato daquilo que Deus havia feito por intermédio da vida de Elias. Por meio de Elias, Deus havia acabado com os falsos profetas. Deus havia feito grandes coisas. Deus havia feito coisas poderosas. Quem já Deus usou para fazer coisas grandes e poderosas aí, dá um glória a Deus, dá um aleluia, reage a essa palavra. Se lembre daquilo de grandioso que Deus já fez, porque aquilo que Ele já fez é um relato, é um histórico, é algo que está na sua história de vida, é algo que está na história do seu cristianismo. No verso 2, o que nós encontramos agora é Jezabel enviando uma mensagem a Elias.
Então no verso 1, Acabe faz o relato daquilo que Elias havia feito, aquilo que Deus fez por intermédio da vida de Elias. No verso 2, então agora, Jezabel vai enviar um mensageiro a Elias. Agora Jezabel envia uma mensagem a Elias. Olha só, aquela mensagem o que era? Ela diz: assim me façam os deuses e outro tanto, se amanhã a esta hora eu não fizer a tua vida como a um deles. O que ela está dizendo? Olha, que os deuses me castiguem se eu não acabar com a tua vida, como você acabou com a vida dos profetas. O que é que ela está dizendo? Eu vou acabar com a tua vida, eu vou te exterminar. Você acabou com os profetas, você exterminou com os profetas, e da mesma forma eu vou acabar com a sua vida. Mas o que nós precisamos entender é que no verso 1 existe um relato do que aconteceu, mas no verso 2 existe apenas uma ameaça do que pode acontecer. No verso 1, o que Acabe fala, ele fala do que aconteceu, Acabe fala do que Elias fez, Acabe fala de como os falsos profetas foram exterminados. Mas no verso 2, o que nós encontramos é uma simples ameaça. E por que é que eu ouso dizer que é simples? Porque ela não se cumpriu, ela não aconteceu, Deus não permitiu que ela se cumprisse. Então, se no verso 1 há o relato, no verso 2 há apenas uma ameaça. E a ameaça, ela pode ser até falada, mas isso não significa que ela vai ser cumprida. Ela pode até ser liberada, mas não significa que isso vai acontecer. Por que é que eu preciso dizer isso? Porque aqui tem gente que já provou de coisas grandes com Deus. Existem pessoas aqui que já provaram de experiências poderosas com Deus. Mas às vezes, depois de uma grande experiência, depois de uma grande vitória, vem uma mensagem do inferno. Vem um mensageiro ameaçando, vem uma mensagem para nos ameaçar, para nos amedrontar, para tentar nos parar. E é exatamente isso que acontece aqui. Verso 3, e quando ele viu aquilo, quando Elias vê aquilo que, quando Elias recebe essa mensagem, quando essa ameaça chega aos ouvidos de Elias, quando essa mensagem chega aos ouvidos daquele que há pouco tempo havia sido usado por Deus para acabar com todos aqueles falsos profetas, quando ele vê isso, a Bíblia diz, e ele se levantou e se foi para escapar com vida. O que é que Elias está fazendo agora? Elias se levanta, mas Elias não se levanta como da outra vez, agora como um guerreiro para com a espada acabar com os profetas. Agora Elias se levanta, amedrontado pela ameaça, para fugir, para agora tentar preservar a sua vida. Então Elias ouve a mensagem de Jezabel, Elias ouve a mensagem do inferno, e ele teve medo. E o medo faz Elias fugir, o medo faz Elias recuar, o medo faz Elias tentar preservar a sua própria vida. Tentando preservar a vida, ele foge. E sabe, a nossa vida a gente não preserva fugindo do inimigo. A nossa vida não é preservada tentando fugir do inferno. A nossa vida é preservada por quanto mais nós nos aproximamos de Deus, por quanto mais nós nos aproximamos da sua palavra, por quanto mais nos aproximamos da verdade dele para a nossa vida. Ele, com medo, ele foge, e mais do que isso, com medo ele abandona o seu servo, ele abandona o companheiro. A Bíblia diz o seu servo, ou seja, alguém que havia lhe servido, alguém que estava ali contribuindo com o ministério dele, alguém que estava ajudando. O que ele faz agora? Ele deixa para trás, ele abandona, ele deixa agora em outro estágio. Então observa isso, havia um relato de vitória. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Havia um relato de vitória, com a espada, fio da espada, ele havia acabado com os inimigos. Mas depois desse relato de vitória, vem o quê? Vem uma ameaça do inferno.
Não espere que o inferno te elogie pelas vitórias que você está tendo em Deus. Não espere que o inferno fique de braços cruzados vendo você avançar em Deus. Essa ameaça vem para tentar paralisar, para tentar parar, para tentar separar, para tentar dividir. E infelizmente ela consegue êxito na vida de Elias. Elias fica com medo, a Bíblia diz, e ele temendo, teve medo, ele se levanta e foi para escapar com vida. Ele deixa o seu servo, em Berseba de Judá, ele deixa o seu servo. Verso 4, ele porém seguiu a viagem de um dia para dentro do deserto. Para onde Elias vai a partir do medo? Para a igreja orar. Vai para o relógio de oração, vai para o jejum, vai para a palavra, vai para a comunhão. Para onde Elias vai a partir do medo? Para o deserto. Elias faz uma viagem e essa viagem tem destino. Essa viagem tem um ponto de chegada e se chama deserto. Elias viaja para o deserto. Ou seja, o medo nos faz entrar em lugares que nunca deveríamos ter entrado. O medo nos faz caminhar para direções que nunca deveríamos ter caminhado. Pior, o medo nos faz estar em lugares, posições e situações que Deus nunca quis para nós. A partir do medo, ele empreende viagem ao deserto. Sabe, ele está ali entrando nesse deserto, um lugar que ele não deveria estar. Por quê? Porque ele está com medo do que pode acontecer. Com medo do que pode acontecer, ele vai para o lugar que ele não deveria. Com medo do que vai acontecer, ele vai estar onde Deus nunca quis que ele estivesse. Quem sabe hoje você está aqui e está vivendo esse deserto, e esse deserto é resultado do medo. Esse resultado é do medo. Porque eu fiquei com medo do que iria acontecer, eu fui para o deserto. Muitas pessoas hoje estão se enfiando em desertos existenciais. Não é nem pelo medo do que vai acontecer, é pelo medo do que não aconteceu. Como não aconteceu, eu vou pegar esse caminho, eu vou pegar esse rumo, eu vou pegar essa estrada, e com medo de que não aconteça, eu vou para esse lugar. Então existem desertos que nós mesmos empreendemos viagem para lá, que nós mesmos é que compramos a passagem de ida para esse lugar, Ele está nesse lugar. Ninguém mandou Elias para o deserto. Deus não mandou Elias para aquele lugar. Elias também não foi sequestrado. Elias também não foi raptado. Elias não foi para o deserto porque ele foi obrigado. Elias escolheu caminhar para aquele lugar. Elias acreditou que o deserto era o lugar mais seguro para estar. Elias acreditou que no deserto ele poderia se manter vivo. E deixa eu dizer para você, ninguém se mantém nos desertos da vida sem a presença de Deus. É impossível continuar vivo nos desertos se Deus não for conosco. Esse deserto quem escolheu foi Elias. Esse deserto quem empreendeu viagem foi Elias. Então nós podemos dizer, o único culpado por Elias estar nesse deserto era o próprio Elias. Quem sabe hoje você me ouve e está no meio de um deserto e já tentou culpar meio mundo por esse deserto. Talvez você está dizendo, como eu vim parar aqui? E hoje Deus está dizendo, você escolheu esse caminho. Você acreditou que esse caminho era seguro. Você acreditou que esse era o melhor lugar para você estar. Você acreditou que nesse lugar você se manteria vivo. Sabe por que de tudo isso? Porque Elias deu ouvido a uma mensagem do inferno. Elias deu ouvido a uma mensagem de Jezabel. Quer saber o que te leva aonde você está, o que te trouxe aonde você está, o que te conduziu a esse lugar? É aquilo que verdadeiramente você ouve. É aquilo que ouvimos de verdade, não é sobre escutar, é receber no coração. É aquilo que nós de verdade recebemos no nosso coração que vai determinar aonde nós vamos chegar. Tem alguém escutando essa palavra? Tem alguém ouvindo essa palavra? É aquilo que nós verdadeiramente ouvimos e recebemos
Por que é que alguém chegou onde eu não cheguei? Porque alguém ouviu o que eu não ouvi. Porque alguém recebeu no coração. Talvez eu recebi no ouvido, mas teve alguém que recebeu no seu coração. E aonde nós chegamos é resultado daquilo pela qual nós estamos dando ouvidos. E glória a Deus, porque eu quero crer que hoje todos nós estamos dando ouvidos à palavra de Deus. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Dando ouvidos. Olha só. Então ele ouve a mensagem do inferno, do inimigo, e ele tem medo. E o seu medo o direciona ao deserto. Sabe, a gente não tem noção de quanto o medo é destrutivo. Não é à toa que a palavra de Deus diz que Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem, de ousadia, de poder. Então, e o relato é ainda mais intenso, porque diz que ele caminha um dia. Ou seja, ele é intenso no deserto. Talvez você não está percebendo, você está achando que está no caminho certo, mas cada dia você está afundando ainda mais nesse deserto. Cada dia você está entrando mais no deserto. E sabe o que eu começo a entender? Que quanto mais fundo nós começamos a ir no deserto, mais escassas as coisas ao nosso redor ficam. Quanto mais você entra no deserto, mais os recursos vão se esgotando. Quanto mais você vai acessando o deserto, mais a vida ao teu redor vai morrendo. Porque deserto não é lugar de vida. O deserto não gera vida. Quem sabe hoje você está aqui, você está tendo essa sensação. Parece que quanto mais eu ando, menos provisão eu tenho. Parece que quanto mais eu ando, mais escassa a vida ao meu redor eu tenho. Parece que quanto mais eu olho ao meu redor, parece que está tudo árido, seco, sem vida. Porque talvez, a exemplo de Elias, estamos nos adentrando ao deserto, empreendendo viagem. Não, mas eu estou caminhando, eu estou avançando. Não, melhor que caminhar e avançar é saber para onde caminhamos e para onde avançamos. Porque podemos estar na rota, na estrada certa, mas para o caminho, para o lado errado. Podemos estar na rota que é para estar, no caminho que é para estar, mas percorrendo o caminho errado, percorrendo o lado errado. E achando que vamos chegar ao destino. Não, quanto mais eu caminho para o lado errado, mais longe eu fico da onde eu deveria estar. Por isso Deus hoje está nos ajustando, está nos alinhando a partir daquilo que estamos ouvindo. E estamos ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus gera fé, e pela fé nós vamos ser realinhados para sair do deserto, para sair da escassez, para sair do ambiente de aridez, de escassez, de morte, e desfrutar daquilo que Deus tem. Deus hoje vai nos tirar do deserto e vai nos colocar no monte. Não, pega essa. Deus vai tirar do deserto, do lugar de escassez, de sequidão, e vai nos colocar num alto monte. Ele, nesse momento, o que ele faz? Elias encontra um lugar de refrigério. A Bíblia diz que ele se assenta a um pé de uma giesta, de um zimbro, uma árvore conífera, e ele se assenta ali. Talvez no meio do deserto foi esse lugar que ele encontrou como refrigério, porque Deus, ele é tão bom, mas tão bom, que até no deserto ele prepara algo para nos descansar. Ele sabe que nós sozinhos não suportaremos. Olhe para mim, que sozinhos nós não conseguiremos. Então ele prepara. E é aqui que ele se assenta ao pé desse zimbro. E ali Elias vai fazer o quê? Ali ao pé do zimbro, ao pé dessa giesta, Elias ora. Diga, Elias orou. Ali ao pé, no meio do deserto, porque deserto, dá para orar no deserto. Devemos orar. A Bíblia diz que há um período só em que nós devemos orar. Existe um período biblicamente para se orar. Existe somente um período bíblico para orarmos. E qual é? A Bíblia diz: orai sem cessar. Qual é o período? Todo o tempo. Em todo o tempo. E Elias se assenta ao pé de zimbro. Então a Bíblia diz que ele ora, que ele fala com Deus, que ele vai dizer ali, ele pediu para si mesmo, olha ali, e chegou e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu por si para que pudesse morrer. A oração dele, debaixo do zimbro.
Oração para quê? Para morrer. Tudo bem, ele fez a coisa certa, mas do jeito errado. E é isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós também corremos o risco disso, né? De nesse lugar, nesse ambiente, conduzidos pelo medo, medo do que vai acontecer, medo do que não vai acontecer, medo de uma voz, medo de uma mensagem, medo de uma acusação. Nós vamos para esse lugar de medo, e ali nós acabamos até fazendo o que é certo, mas de maneira errada. E Deus não quer apenas que a gente faça o que é certo, Deus quer que a gente faça o que é certo da forma certa. Deus não quer apenas o meio em cima, o fim em si, mas existe o meio. Então Elias ora, e orar é bom. Deus manda que a gente ore. A palavra de Deus manda que a gente ore sem cessar. Mas a oração de Elias era o que? Deus, eu quero morrer. Deus, tira a minha vida, né? Então pedindo a morte, porque algo não aconteceu, porque algo não foi do jeito que Elias queria, porque o resultado depois da morte dos profetas não foi como ele esperava. Elias agora pede a morte. Sabe, ele nos ensina uma lição, vamos orar em todo tempo. Mas irmão, no meio do deserto, debaixo do pé de zimbro, quando algo não acontecer, irmão, não ore pedindo a Deus para te tirar a vida. Ore a Deus agradecendo a vida que Ele te deu. Quando algo não acontecer, ou não acontecer do jeito que você queria, você não vai agradecer porque algo ruim aconteceu, mas você vai agradecer porque você continua vivo, e essa vida foi Deus quem deu, essa vida foi o Senhor que concebeu. Então Elias está dizendo, acaba comigo, porque desse jeito não vale a pena viver. Ou seja, quando as coisas não acontecem do meu jeito, eu não quero mais viver. Quando não me agrada, chega, me tira daqui, me tira dessa vida. Não, eu não estou aqui para viver o que eu quero, estamos aqui para viver o que Deus tem para nós. E é nesse momento que eu agradeço, a gente agradece, por quê? Porque Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus propósitos, Deus tem as suas maneiras de agir, e acredite, a maneira de Deus é muito melhor do que a nossa. Os planos de Deus, os desígnios de Deus, os projetos de Deus, os pensamentos de Deus são infinitamente maiores. Será que não é uma oração egoísta? Já que não é do jeito que eu quero, me mata. Já que não é, a gente às vezes não fala que não quer que me mata, mas a gente diz, não me envolvo mais, não ajudo mais, não participo mais, porque não é do meu jeito. Ou seja, não estou morrendo, mas estou me anulando. Não estou me anulando muitas vezes só para a vontade de um corpo, estou me anulando para a vontade de Deus, para aquilo que Deus tem para a nossa vida. E aí ele continua, né? E essa oração, e ele vai dizer, olha, já tive o bastante. Não é uma declaração de gratidão, porque sem dúvida alguma nós só temos motivo de sobra para sermos gratos. Tem alguém grato a Deus aqui? Nós temos motivo de sobra para sermos gratos, gratidão. Mas quando ele diz já tive o bastante, não é alguém que está dizendo, olha, eu estou grato, eu estou resolvido, eu estou, né, eu estou bem. Eu já tive muita coisa, eu estou contente, eu estou satisfeito. Não, esse já tive bastante, era como se dissesse assim, já sofri demais, chega, já tive muito, olha, já foi muita coisa. Sabe, Deus permite que a gente prove disso, Deus permite que a gente passe por isso. Ele diz, basta agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque não sou melhor do que os meus pais. Sabe, Deus permite esses desertos na nossa vida, gente, para que a gente entenda que a gente não é tão bom quanto a gente acha que é. Às vezes a gente acha que é a última bolachinha do pacote. A gente acha que a gente é o melhor, a gente acha que o mundo só não piorou por causa da gente. A gente acha que, né? E aqui ele está dizendo, Senhor, chega, já vivi demais, eu não sou melhor do que os meus pais, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. E Deus permite situações,
permite mensagens, permite afrontas, permite desafios, para a gente entender quem a gente é. Deus já sabe quem a gente é, Deus sempre soube, mas quem precisa saber quem de fato é, somos nós. Quem precisa se conhecer, somos nós. E é na pressão, é no desafio, é na luta, é na afronta, que a gente descobre quem a gente é. Sabe, eu não sei se você entendeu, querido, mas aonde o homem perdeu, quando ele saiu do ambiente, do lugar original criado por Deus para ele. Eu vim agora no carro conversando com o irmão, teve semana passada lá na Lagoinha, um grupo foi para um evento de homens de um dia chamado Bravos. Começa às 5 horas da manhã de um dia e termina às 2 horas do outro dia. E eles vão para o meio do mato, eles passam por muitas coisas. E eu conversando com ele, eu falei, olha, às vezes a gente acha que é homem porque vem para o culto. Eu sou homem porque vim para o culto, estou aqui com a minha família, com a Bíblia debaixo do braço. Mas é no meio de uma situação dessa que o sujeito precisa resgatar a hombridade. Voltar a ser o homem do jardim, homem, guerreiro, valente, posicionado, obediente. Sabe, e aqui a gente tá observando isso. Olha, eu já vivi demais. Eu não sou melhor do que os meus antepassados. Então existem situações que Deus permite, que não é para que Ele veja quem somos, é para que nós venhamos descobrir quem de fato nós somos. Cara, eu achei que era um homem, descobri que sou um banana. Eu achei que era um homem de oração. O que o cara faz? Acabou com os profetas, mas agora está fugindo de medo de uma mulher. Sabe, às vezes Deus permite algumas situações, e te digo isso não para te envergonhar, nem para te matar, mas porque Deus quer te restaurar ao lugar que sempre foi teu, ao lugar da tua originalidade em Deus. Existem algumas situações que vêm para nos provar mesmo, e para Deus nos aperfeiçoar. E Ele está lá orando e dizendo, olha, basta, tira a minha vida, Senhor, porque eu não sou, ou seja, Senhor, se não for para viver do meu jeito também, eu não quero viver do seu. Se não for para viver da forma que eu quero, também não quero mais viver, porque não me importa. A oração dele devia ser, Senhor, não deu certo o que eu queria, não foi do jeito que eu queria. O que é que o Senhor quer para mim nesse tempo? O que é que o Senhor quer de mim nesse tempo? Qual é a tua vontade nesse lugar? E o verso 5 vem. E aí o verso 5 diz que depois ele deitou e dormiu. Deitou e dormiu. Depois do quê? Depois da oração. Depois da oração, Elias deita e dorme. Mas aonde que Elias deita e dorme? No deserto. No deserto, Elias deita e dorme. Mas depois da oração, Elias descansou. O que trouxe descanso não foi o pé de zimbro. O que trouxe descanso foi a oração. Elias consegue dormir e descansar na oração. Tem gente que não está conseguindo dormir em casa numa boa cama, com um bom cobertor. Tem gente que tem lar, que tem família, que tem casa, que tem colchão bom, travesseiro bom, cobertor bom, e não anda conseguindo dormir. Porque o que dá descanso não é o ambiente. O que dá descanso é o relacionamento. Não, eu preciso repetir isso, você precisa entender. O que dá descanso não é um ambiente. O que dá descanso é o relacionamento. E esse relacionamento se manifesta pela oração. É na oração. Ele está no deserto, ele está ali, mas ali ele ora, ele fala com Deus. Lembra que eu disse? Ele fez a coisa certa do jeito errado. Muitas vezes tem gente rodando no deserto, fazendo a coisa certa do jeito errado. Mas eu estou fazendo isso, está fazendo, mas está fazendo do jeito errado. A gente está esperando um fim, fazendo de outra forma, com outros meios. Mas depois da oração ele descansa. Aleluia. Alguém recebe esse descanso? Deus já está alguns dias ministrando descanso sobre nós. Descanso. E receba esse descanso, irmão. Receba esse descanso. Porque vem expansão, vem crescimento, vem multiplicação. Vem trabalho. Aleluia. Você recebe aí. Aleluia. E isso é para os descansados. E isso, pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Pode aplaudir a Jesus. Pode celebrar a Ele. Pode celebrar a Ele. Aleluia. Sabe, ele dorme, ele descansa.
Não foi por causa do pé de zimbro. Foi depois da oração. Quer descansar? Vai para o relacionamento. Pastor, eu não tenho pé de zimbro, mas você tem um quarto para entrar. Você tem um secreto onde Ele vai se revelar, onde Ele vai se manifestar, onde Ele já está te esperando. O nosso problema é que quando as coisas dão errada, a gente corre para contar para alguém, mas a gente não corre para um quarto onde tem alguém nos esperando. A gente corre pedir um conselho humano, mas a gente não corre para o quarto onde o Pai está nos esperando para nos ouvir e nos recompensar. Sabe, a oração descansa. A oração trouxe esse descanso. E aí, na continuação, o que acontece? Ele dorme, ele descansa nesse lugar. Coisa linda. E enquanto ele estava deitado, eis que um anjo o tocou. Anjo é coisa natural. Quem aí vê anjo todo dia? Quem aqui conversa com anjo todo dia? Quem aqui convive com anjo aí todo dia? Anjo é coisa natural? Não. Anjo é sobrenatural. E aí ele ora, ele dorme, ele ora, deita e dorme. E é nesse momento que ele é tocado por um anjo. Sabe, claro que anjo não é natural, claro que não. Mas a partir da oração, coisas sobrenaturais começam a acontecer na nossa vida. A partir da oração, coisas poderosas começam a acontecer. Alguém pega essa verdade para você? É a partir da oração, não é a partir da insistência, não é a partir da teimosia, não é a partir da briga, não é a partir da luta, é a partir da oração, é a partir do descansar, é a partir do dormir em Deus, descansar. Então um anjo lhe toca. Sabe, o que me chama a atenção não é o anjo tocar, porque eu creio em anjos, porque a Bíblia diz que eles existem, e são co-servos, estão aqui para nos servir, estão aí, existem para nos servir. Então eu creio. Que alguém mais crê? Então o que me espanta não é o anjo aparecer, o que me espanta é você esperar uma manifestação sobrenatural do céu, sem se relacionar com o céu. Você esperar um socorro do céu, você esperar uma intervenção divina, você esperar que Deus mande uma resposta, que Deus mande um anjo com a espada de fogo desembainhada, que a gente ora assim pedindo, né? O que me assusta não é o anjo intervir, o que me assusta é a gente esperar a intervenção do céu, sem ter relacionamento com esse céu, sem ter intimidade com esse céu. Aqui essa intervenção é resultado da oração, ela acontece. Então não se assuste porque o céu está se movendo. Não, fique assustado de esperar um movimento do céu, sem se movimentar em direção a Ele, sem se relacionar com Ele através da oração. Elias dorme, e ele é acordado por um toque de um anjo. Elias está dormindo, e o que desperta Elias é um toque de um anjo. E quando desperta para quê? E o anjo tocou e lhe disse. Sabe o que isso significa? Elias dorme, descansa, é acordado pelo toque do anjo, e quando acorda, aquele anjo tem uma palavra. Aquele anjo tem uma palavra do céu. Aquele anjo tem uma palavra de Deus. O que é que você acha que vai te tirar do deserto? O que é que te levou para o deserto? Uma palavra do inferno. O que é que te levou para o caminho do medo? O que é que te levou para esse lugar de sequidão? Uma mensagem de Jezabel, uma mensagem do inferno te levou para o deserto. Mas no deserto Elias ora, deita e dorme. E no deserto, dormindo, Elias é acordado pelo anjo. E quando acorda, o anjo lhe entrega uma palavra. Porque se foi por uma palavra do inferno que você entrou nesse deserto, hoje, por uma palavra do céu, Deus te tira dele, Deus te tira dele, Deus te tira dele. Uma palavra, aleluia. Sabe, uma palavra do céu, uma palavra de Deus na boca do anjo. Se você está pegando isso, pode já começar a dar Deus ao deserto.
Começa a dar adeus a esse deserto, começa a dar adeus a esse zimbro, começa a dar adeus a essa sequidão. Se você está ouvindo com o coração, recebendo no teu coração, acredite, teu tempo de deserto acaba hoje, teu tempo de sequidão acaba hoje, teu tempo de escassez acaba hoje, em nome de Jesus, porque Ele tem uma palavra. Quem pode se alegrar pela palavra? Quem pode celebrar a palavra? Quantos podem adorar a Deus pela palavra? Quantos são avivados pela palavra? Aleluia! Elias deita, Elias dorme. Lembra? Elias tem uma grande vitória, mas a grande vitória de Elias incomoda o inferno. Então não se incomode se alguém se incomoda com a tua vitória. Celebra, 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 celebra. O inferno não se incomoda que você celebra. O inferno se incomoda que você é vitorioso. O inferno se incomoda que você venceu. Então por isso o inferno não vai intimidar a nossa celebração. O inferno não vai intimidar a nossa comemoração, porque Deus é mais. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Aleluia! Então a gente se alegra, a gente celebra, a gente comemora, E aí nesse momento, o que é que tem ali? Uma palavra. Uma palavra. Então o anjo lhe tocou e disse: levanta-te e come. Levanta-te e come. O anjo vem no deserto, ali no pé de zimbro, para despertar Elias, porque ninguém fala com quem dorme. Antes de falar é necessário acordar. Antes de falar é necessário despertar. Ninguém vai falar com alguém dormindo, porque alguém dormindo não recebe. Alguém dormindo não ouve. Alguém dormindo não consegue receber. Por isso, para falar primeiro precisa despertar. E já viu quando você está com sono, como é ruim alguém querer te acordar? Tem gente que quer bater nos outros quando alguém vai acordar. Tem gente que é assim, vai acordar, joga a coberta na cara. Não é assim? Cobre, vai para debaixo dos travesseiros, sai daqui. Espiritualmente não é diferente. Mas Deus não vai falar com o que dorme. Deus vai despertar aqueles que estão dormindo primeiro. E hoje o que toca não é um anjo. Hoje o que toca é a palavra. A palavra de Deus nos desperta. Alguém precisa de um anjo para ser despertado? Eu não preciso. Para mim a palavra basta. Para mim a palavra basta. Alguém mais? A palavra é suficiente para despertar? Pois bem, nessa noite a palavra nos desperta, nos acorda. Chacoalha o irmão do lado, deixa ele bem acordado. Fala: acorda, irmão, acorda. Desperta, 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 ó tu que dormes. Aleluia. Irmão, não tem ninguém dormindo. Nessa hora os irmãos já, pelo instinto, já são levados a olhar para o lado para ver se tem alguém dormindo. Não tem. Aleluia. Glória a Deus. Desperta. E ele fala: levanta e come. Sabe do que isso fala? Isso aqui nos ensina acerca de posicionamento e fortalecimento. Fica de pé e se alimenta. Tem uma posição e se alimenta. Toma uma postura e se alimenta. Fica de pé, se posiciona e come, se alimenta. Sabe, a palavra de Deus está nos posicionando hoje aqui. A cada culto a palavra de Deus nos posiciona. Aleluia. Sabe, a gente precisava ser mais intencional com a palavra. A gente precisava ser mais verdadeiro com a palavra. A gente precisava ser mais verdadeiro, mais intenso com a palavra. Nós tiramos fotos em alguns treinos do parque. E é tão engraçado, eu já ouvi isso de tantos atletas. E eles dizem assim: a máquina fotográfica é o melhor corretivo para a postura do homem. Porque eles dizem assim: a gente está vindo lá, corcunda caída, barriga para fora. Quando a gente vê a máquina, a gente faz assim, ó, se posiciona. Eu não tenho uma máquina fotográfica, eu tenho a palavra de Deus. A palavra de Deus. E ao olhar para a palavra, nós deveríamos nos posicionar. Estamos num culto e o nosso posicionamento não tem a ver com um homem, tem a ver com uma palavra. O posicionamento que entregamos não tem a ver com um ser humano,
Eles não olham para quem está com a máquina na mão, eles olham para a máquina. Por isso não olhe para mim, olhe para quem está falando. Olha para a palavra, para a palavra, para a palavra. E a nossa postura seja a partir da palavra. Por quê? Porque quem não tem postura também não se alimenta. A falta de posicionamento nos faz perder o alimento. Eu sou ainda da época que pai e mãe era respeitado, que a autoridade era respeitada. E o pai e mãe falavam assim: menino, senta direito nessa mesa. Não é assim? Não vai tirar, eu tiro a comida. Hoje as crianças comem de ponta cabeça, rodando. Come direito, não se engasga. Aí você tem que ir lá fazer a manobra de... Falta de posicionamento te priva do alimento. Falta de posicionamento priva você de ser alimentado. A falta de posicionamento me faz levantar de uma mesa onde teve banquete morrendo de fome. Não é assim? Crianças não se alimentam no lugar onde tem alimento, porque elas preferem o divertimento. Você vai para uma criança, com uma criança para uma festinha e tem do bom e do melhor na mesa. E você fala: vem comer, menino. Não quero, estou brincando. Vem comer, menino. Não quero, estou brincando. Vem comer, menino. Não quero, estou brincando. Aí chega a hora de ir embora. Você pega o menino pela mão e está indo. Qual é a primeira coisa que ele fala? Mãe, estou com fome. Às vezes a gente está num culto assim, como criança. Eu vim para ser divertido, eu vim para ter divertimento. E aí eu perco o alimento. Sabe, não peça por diversão, peça por transformação. A melhor diversão é ser transformado por Deus. Nessa transformação, a esposa se alegra com o marido se alegra com a esposa, os pais se alegram com o filho, os filhos se alegram com o pai, as ovelhas se alegram com o pastor se alegra com as ovelhas. Olha que coisa linda. Posicionamento. Aleluia. E ali ele está se falando acerca disso. Então a palavra de Deus nos posiciona, a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos alimenta, a palavra de Deus nos sustenta. Faz sentido para você dar glória a Deus, irmãos? É sustento, é alimento, fortalecimento, sabe? E aí é nessa hora que você pode dizer assim: mas como? Como me alimentar no meio desse deserto? Pastor, eu estou sentado aqui, mas não consigo ouvir por causa do deserto que eu estou. Eu estou aqui na igreja, mas eu não consigo me alimentar por causa do deserto que eu estou. Como assim se alimentar no deserto? Deserto não é lugar de se alimentar. Sabe, talvez você está pensando aí no seu coração: você não está entendendo o que eu passo. Não sou eu que não estou entendendo o que você passa. É você que não está entendendo o que Deus faz. Quando você não permite ser alimentado, não é eu que não entendo o que você passa. É você que ainda não sabe o Deus que você serve. É você que ainda não conhece o poder imensurável desse Deus maravilhoso. Como assim me alimentar no meio do deserto? Sabe, talvez Elias ia dizer: como assim, anjo? Ficar de pé? Hoje o que eu queria mais era ficar no chão. Irmão, cair. É permitido ao homem cair. Agora Deus não te chamou para viver uma vida caído. Se cair, tem quem levante. Mas o chão não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. O solo não é o teu lugar. Então Elias podia dizer: você não está entendendo. Você não está entendendo o que eu estou passando. E talvez o anjo diria: é você que não está enxergando o que Deus está fazendo. Quem crê que Deus está fazendo algo? Eu creio. Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo. Eu não vou esperar ver para viver, eu já estou vivendo esse novo. Você já está vivendo esse novo. A tua família, a tua casa, o ambiente que você vive, já está vivendo. Então, debaixo da palavra de Jezabel, debaixo da palavra do inferno, da ameaça do inferno, tudo que Elias enxerga é deserto. Porque aquilo que você ouve determina qual vai ser a sua visão. Aquilo que tem os seus ouvidos vai direcionar os seus olhos. A partir daquela palavra, para onde Elias olha, o que tem? Deserto. O que tem? Escassez. O que tem? Morte. O que tem? Sequidão. O que tem? Aridez. Mas o anjo está dizendo: levanta, Elias.
Porque quando você se posiciona, você começa a ver as coisas diferentes. Porque quando você toma um posicionamento, a tua visão muda. Lembra? Ele está vendo o deserto a partir da palavra de Jezabel, mas a partir da palavra do anjo, ele pode ver alimento. A partir da palavra do anjo, ele pode ver provisão. Sabe, você que entrou aqui nesse dia, nessa noite, dizendo: Senhor, é 45 do segundo tempo. Se o Senhor não fizer hoje, não tem mais. E eu tenho uma palavra de Deus para você hoje, aqui nesse lugar. Deus tem provisão para você. Deus tem provisão para a tua casa. Mas Ele está dizendo: levanta e se alimenta daquilo que eu estou te oferecendo. Levanta e recebe e come aquilo que eu estou te dando. Então, debaixo da palavra de Jezabel, você só viu o deserto. Mas debaixo da palavra de Deus, você verá alimento, você verá sustento, você verá fortalecimento. Levanta e come. Aleluia. Alguém pode dar glória a Deus pelo alimento de Deus? Pela palavra. Verso 6, e ele olhou. Alguém dormindo pode ver algo? Alguém deitado tem uma ampla visão? Alguém deitado pode ser privado de algo que está ao seu redor e não enxerga? Pode. Então Elias se levanta. E quando ele se levanta, ele descobre que ele tem perto dele aquilo que ele sempre necessitou. Ele descobre que está perto dele a provisão de Deus. Ele descobre que perto dele está o milagre de Deus para mantê-lo vivo. Você chegou aqui hoje como? De que maneira você chegou hoje aqui? Não vejo saída, não vejo mais recurso, não vejo mais para onde ir, é o fim. Mas Deus está dizendo: levanta, come. Porque a partir do posicionar e alimentar, você começa a contemplar as coisas diferentes. Você começa a enxergar aquilo que Deus, a partir daquilo que você ouve. Lembra? Jezabel leva o medo leva ao deserto. A palavra de Deus leva a posição ao alimento. E o alimento leva a uma visão ampla daquilo que Deus já fez. Deus não vai fazer e diz: Elias, se levanta para ver o que eu vou fazer. Elias, se levanta e dá uma olhada aí o que tem ao teu redor. Se levanta e contempla o que tem ao teu redor. Ele se levanta para ver, e não ao contrário. Sabe, a gente diz que é crente, mas a gente só se levanta se vê. Eu até obedeço, mas se eu ver, isso não é obediência, isso é conveniência. É conveniente eu me levantar quando eu vi que tem. Enquanto não tinha, enquanto estava sendo escasso, não estou nem aí, agora eu vi que tem, então agora eu me levanto, agora eu posiciono, agora eu vou, agora eu corro, agora eu tomo uma posição, agora eu sou... Não, Elias não vê para se levantar, Elias vai ver porque se levantou. Isso é fé. Ele se levanta, e quando ele se levanta, ali bem pertinho dele estava a provisão que ele necessitava. Tem alguém maluco para receber essa palavra aqui nessa noite? Mais perto do que você imagina está a provisão e o socorro de Deus para a sua vida. Mais próximo do que você pode imaginar estão a provisão, o socorro e o sustento de Deus para a tua vida. Então não fica deitado, não fica dormindo, desperta, aleluia. E ele olhou, e eis que havia um pão assado sobre as brasas, e uma jarra de água junto à sua cabeça. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Eu vou dizer mais uma vez, irmão, porque vocês são crentes pentecostais, avivados pelo Espírito Santo, que não apenas escutam, mas ouvem a palavra de Deus, nos quais a palavra não é apenas para ser ouvida, é para ser praticada. Existe um Espírito habitando em você, ele se chama Espírito Santo de Deus. Eu repito, Deus é fiel. Lembra no Êxodo, quando o povo está sendo tirado do Egito, não faltou o que comer e o que beber.
Lembra em Mateus 6? Jesus vai dizer: não ande ansioso. Não ande ansioso. Não ande ansioso. Por algumas coisas? Não, por coisa alguma. Não fica... Tá pegando aí? Segundo Jesus, a gente não tem legalidade nenhuma para andar ansioso. Não existe coisa alguma que deveria nos deixar ansioso. Jesus está dizendo, não sou eu, é a Bíblia. Mateus capítulo 6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo que haver de beber, pelo que haver de comer e pelo que haver de vestir. Mas como é que eu faço, Senhor? Não vem da minha justiça, não vem da justiça própria. E ele diz: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, que coisas? O que comer, o que beber e o que vestir lhes serão acrescentadas. Eu vou buscar, eu vou fazer. Não, eu estou crendo em Deus. Eu estou vivendo debaixo, não, eu não estou dizendo que não é para trabalhar, irmãos. Só estou dizendo que não é para a gente viver na justiça própria, mas viver a justiça de Deus. É na justiça de Deus que a provisão recai sobre nós. É na justiça de Deus que nós provamos da provisão diária. Sabe qual é o problema do homem? O homem quer ser independente. E por que é que nós queremos liberdade financeira? Para eu ser e fazer tudo aquilo que eu quiser. Não há problema nenhum em ser próspero, nenhum. Desde que o dinheiro não seja seu senhor e você seja senhor do seu dinheiro. Mas o homem quer o quê? Quer essa independência. E o que é que ele está dizendo? O pão não vai faltar. O que beber não vai faltar. O vestimenta não vai faltar. E o que é que Elias está provando? Do que comer e do que beber. No deserto, debaixo do zimbro, depois da oração, ele descansa, dorme, acordado por um anjo, pelo sobrenatural, pelo mover do céu na sua direção. Aleluia! Ele acorda, desperta e vê diante dele o que comer e o que beber. Porque Deus não é homem para que minta, não é homem para mentir. Quando eu ando ansioso, eu não estou crendo naquilo que Ele prometeu. Ele prometeu. Ele prometeu. O que comer, o que beber, o que vestir não vai faltar. Aleluia. Deus não é como um homem que promete num dia e se arrepende no outro. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Ele não fala hoje, diz o que é que eu fiz. Não, Ele já conhece o fim desde o começo. Ele sabe o que Ele fez. Ele sabe o que Ele fez. É você que ainda não sabe. É você que ainda não entendeu, mas hoje você está entendendo. Hoje você começa a compreender essas verdades. Eu acho tão lindo, porque estava ali bem pertinho tudo que ele necessitava. E aí o que que diz? Junto à cabeça. Irmão, pensa nisso, não existe nada na Bíblia desnecessário, irmão, nada. Precisava um relato desse? Junto à cabeça, só dizer que tinha pão e água no deserto. Pão e água é natural no deserto? É normal no deserto aparecer pão e água? Não, irmão. Mas quando a gente começa a descansar numa vida de oração, o sobrenatural de Deus nos acompanha. O sobrenatural de Deus está sobre a nossa vida. Não tem de onde sair, é o deserto. Da onde vai vir? Não sei. Mas eu estou andando em Deus. E a minha provisão está em Deus. A minha provisão não está no ambiente. Eu não dependo do mover do ambiente para ser provisionado. A minha provisão vem do céu. A minha provisão vem de Deus. E Deus é fiel. Ele olha e do lado da cabeça tem pão e jarra com água. Lindo, né? E eu fiquei pensando por quê? E o Espírito Santo me fez pensar. Cabeça está ligada a uma mentalidade. Mentalidade está ligada a um entendimento. Por que é que a provisão não aparece perto do coração? Porque Deus não nos move por sentimento. Deus não nos move por sentimentalismo. Deus nos move por entendimento. Ah, eu senti. Às vezes eu estou sentindo coisas, mas minha mentalidade não está como a palavra queria que estivesse. Deus não é movido por sentimentos. Observa isso. Hoje a gente como ser humano,
E aí, vamos fazer? Ah, não vou. Por quê? Porque não senti. Escuta, a palavra diz isso, isso, isso. O que você acha? Não vou fazer não. Por quê? Porque eu não senti. Deus não está interessado se a gente está sentindo ou não. Não está nos movendo por sentimento. Deus nos move por entendimento. Tem alguém entendendo isso? Romanos 12, quando diz que o homem precisa ser restaurado, renovado, ele não fala que é os sentimentos que têm que ser restaurados. Ele não fala, sejais renovados pela palavra de Deus no seu coração, nas suas emoções. Não. Seja renovado na sua mente. Porque mente renovada produz sentimentos renovados. Mente renovada produz sentimentos transformados. Sabe por quê? Que às vezes a gente não muda? Porque a gente está querendo sentir algo novo. E Deus está dizendo, entenda algo. Não é um sentimento novo, é um entendimento novo. Só que quando esse entendimento, que é fruto da restauração da palavra, vem sentimento novo, vem paz, vem alegria, vem regozijo, vem descanso, vem tranquilidade. Porque entendimento gera sentimento. Sabe, precisamos parar de querer sentir, e precisamos parar de ser movido por sentimentalismo, sentimentos, e passar a nos mover por obediência, por aquilo que nós já sabemos. Não é sobre sentir daquilo que sabe, é obedecer aquilo que sabemos, é viver à luz dessa palavra, a palavra que já entendemos. Lá em Isaías 43, 10, quando ele fala de ser testemunhas dele, ele vai dizer para que saibais, creais e entendais. Para que você saiba, para que você creia e para que você entenda. Mas ele não diz que é para sentir. Você não vai ser minha testemunha quando você sente. Você é minha testemunha quando você sabe e crê naquilo que sabe e entende aquilo que crê. Não é só crer por crer, é entender. E aí às vezes a gente está dizendo, mas aonde que entra o sentimentalismo ali? O sentimentalismo não é do espírito, o sentimentalismo é da carne. Por isso a provisão de Deus não vem do lado do coração, a provisão de Deus vem do lado da cabeça. Porque é uma mentalidade. Sabe por que muitos estão livres e vivem como escravos? Porque foram libertos de uma condição, mas a sua mentalidade ainda é de escravo. Por que alguns ainda continuam vivendo escassez? Porque foram libertos desse tempo de escassez, mas a sua mentalidade é de alguém escasso. É de alguém que vive, né, necessitando. Agora, quando nós nos movemos por aquilo que nós sabemos, que nós cremos, entendemos e decidimos obedecer, nós descobrimos que a provisão sempre esteve mais perto do que nós imaginávamos. Pensa nisso. A gente vai sentir vergonha de reclamar de não ter a provisão, mas vai olhar e vai descobrir que ela estava do nosso lado o tempo todo. Estava ali bem pertinho, a um estender de mão, mas pela falta de posicionamento, ou porque estávamos dormindo, ou porque estávamos deitados, ou porque não nos posicionamos, ou porque não, nos tomamos uma postura, não enxergamos aquilo que Deus vai fazer, não, aquilo que Deus já fez. Aqui nessa noite eu não tenho uma notícia do que Deus vai fazer, eu tenho uma boa notícia daquilo que Ele já fez. Ele já fez, Ele já gerou provisão para o nosso pecado, já há perdão, já há justificação, já há santificação, já há regeneração, já há santificação, porque o Espírito Santo habita em nós. Então se há remissão, se há regeneração, se há justificação, deveria haver glorificação. Essa é a minha parte, glorificar a Deus. Te glorifico, Deus, porque o Senhor me salvou. Te glorifico porque o Senhor me redimiu. Te glorifico porque o Senhor me justificou. Você pode dar um aleluia por isso. Você pode celebrar a Deus porque Ele te salvou. E aí eu fico pensando, ali nesse momento tem fartura, irmãos? Tem abundância? Tem? Não tem. Mas tem o necessário. Parabéns, o suficiente. Muitas vezes o que nos rouba de Deus não é o suficiente, o que nos rouba de Deus é o excesso.
Muitas vezes o que nos desvia de Deus não é só ter o suficiente, é quando a gente tem o excesso. Sabe, às vezes é bom ter o suficiente, porque eu estou todo dia na dependência. Está aqui, ó, é nesse lugar, está vindo o pão e a água, todo dia. Então muitas vezes o que desvia crentes não é nem o suficiente, é o excesso. Porque no excesso existe o supérfluo. E volto a dizer, não estou pregando pobreza aqui não, irmão. Esse é um tempo em que Deus vai expandir a tenda. Esse é um tempo em que vai haver expansão do reino. Esse é um tempo em que vai haver crescimento. Vai haver crescimento na vida de todos, ministerial. Vai haver salvação, vai haver restauração. Alguém está comigo crendo aí? Alguém tem fé para ligar isso? Aleluia. Vai haver crescimento. E nesse tempo Deus vai prosperar também. Deus vai prosperar também. Mas Deus sabe quem Ele pode prosperar. Deus sabe quem vai lidar com o excesso com sabedoria. Deus sabe para quem Ele pode dar mais. Porque tem gente que, se tiver o excesso, começa a valorizar o supérfluo e esquece do essencial. Por isso, nesse tempo, Ele está mexendo na nossa mentalidade. Nós estamos aqui há 7 anos sendo trabalhados na mentalidade por Deus. E agora Ele está dizendo, eu estou permitindo um passo novo. Estou permitindo um avançar, porque nada foi forjado, nada foi forçado. Nós estamos nesse tempo transicional. Aleluia. Tetelestai foi um bom tempo. Agora entramos em Lagoinha, Araucária. É um tempo de transição, muita coisa ainda para ser feita. Estamos fazendo. Mas vai ser feito no organizacional. Porque na mentalidade ele já vinha fazendo há 7 anos. Mudando, transformando, ajustando. E aí ele diz, ninguém forjou nada, ninguém abriu porta nenhuma forçada, ninguém acessou lugar nenhum que Deus não permitiu. Não, nós dependemos. Senhor, é o Senhor. Nós queremos estar onde o Senhor quer. Nós queremos fazer o que o Senhor quer. Se for para ficar no deserto, a gente fica. Se for para continuar, a gente continua. Mas chega uma hora que Deus diz, o deserto não é mais o teu lugar. O deserto não é mais o teu lugar. Sofremos no deserto, choramos no deserto, mas deixa eu dizer, vamos celebrar no alto do monte, vamos celebrar no alto de um monte, vamos celebrar ao Senhor nos altos montes, aleluia, aleluia. Tudo está ligado aqui. Aonde aparece a provisão? Do lado da cabeça. Efésios 5 e 23. Porque o marido é o cabeça do casal. Assim como Cristo é o cabeça do marido. Qual é o marido que é a cabeça do casal? Aquele que Cristo é o cabeça dele. Cristo é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E a provisão aparece aonde? Do lado da cabeça. Porque a provisão vem da cabeça. A provisão sempre teve a ver com Cristo. E aí o que tem ali? Tem um pão. Mas antes disso ele diz que esse pão está sobre pedras. Pedras em brasas. Porque Deus não apenas dá a provisão. Deus prepara uma estrutura para manter a provisão que Ele te dá. Ele não apenas te dá. Se eu te der um pão hoje, amanhã ele está frio, está duro. Mas esse pão está em cima de pedras como brasa. Para manter quentinho. Já deu fome ali já. Pão quentinho. Chega de viver pelo pão que o diabo amassou, irmão. Coma do pão quentinho que está sobre a pedra em brasa. Às vezes é a gente que escolhe o cardápio que come. Não é? Tem lá o pão quentinho na brasa e o pão que o diabo amassou. O que é que você escolhe hoje? O que é que você escolhe hoje? A escolha é sua, a escolha é nossa, é para cada um de nós. Então olha, do lado da cabeça, está ali em cima da pedra. Salmo 118, 22 diz, e a pedra que os edificadores rejeitaram, tornou-se cabeça de esquina. Cristo. Cristo é a pedra. Cristo é o cabeça. E o que tem ali? Tem pão. Eu sou o pão vivo. O que tem ali? Tem água. E o que Jesus diz? Quem tiver sede, venha a mim e beba.
tudo aponta para Cristo. Tudo na nossa vida precisa apontar para Cristo. Não é por causa de nós, é apesar de nós. Não é o que eu posso fazer, não, é o que Cristo fez. Tem alguém celebrando o que Cristo já fez na sua vida? Ele nos reposiciona, Ele nos fortalece, Ele nos tira do deserto, nos tira do lugar, da situação onde nunca deveríamos ter entrado. E aí então nessa hora Elias come, bebe, e aí se fala, agora vai. Ei, glória a Deus, que palavra, que bênção, que maravilha, o anjo me tocou, eu me posicionei, eu comi, fui alimentado, tinha pão na brasa, tinha água. Elias come, bebe e se deita. Come, bebe, se alimenta e deita de volta. Meu Deus, parece uns frequentadores de igreja dos anos 2024. A gente se alimenta no domingo e fala, agora vai. Na segunda-feira a gente está deitado e dormindo de volta. Elias come, bebe. Irmão, cuidado quando você estiver celebrando o bis do mover do céu na sua vida. Cuidado quando você... Olha, mais um mover do anjo. O anjo voltou para me tocar de volta. Olha, eu estou muito assim com Deus, porque todo dia Deus está mandando um anjo me tocar. Talvez Deus só está mandando o anjo repetir aquilo que desde a primeira vez a gente ainda não aprendeu. Talvez o anjo só está voltando para repetir. Alguns de nós ficariam bravos com o anjo. Alguns de nós não dariam bola para o anjo, né? E aí Elias come, bebe e se deita. Ele recebeu o que comer, ele recebeu o que beber. Então ele não podia reclamar de não ter comido e nem bebido, porque ele recebeu o que comer e o que beber. Então ele não pode reclamar de não ter recebido e nem do que recebeu. Então aonde está o problema? O problema está naquilo que Elias fez com o que recebeu. Que recebeu é fato, não pode se negar. Mas a questão, o problema está onde? Naquilo que ele fez com o que recebeu. Alguém está recebendo essa palavra aqui hoje? Alguém está recebendo instrução de Deus para a sua vida? Alguém está recebendo direcionamento, alimento, posicionamento? Aleluia, você pode dar glória a Deus por isso? A questão é, o que você vai fazer com aquilo que você recebeu? Hoje você pega essa palavra e vai voltar a deitar e dormir? Hoje você pega essa palavra e vai voltar a sair do posicionamento que a palavra te colocou? Hoje, depois de estar alimentado, você vai voltar a ficar ocioso? Olha só, é o que acontece ali. Sabe, às vezes nós pegamos o que Deus nos dá, o alimento, o refrigério, e usamos para aquilo que Ele nunca quis. Porque o alimento não era para que Elias ficasse no deserto. Esse é o nosso problema. A gente quer uma palavra que nos alimente e nos mantenha na condição que a gente está. Porque muitos de nós, e Elias está ali, um certo vitimismo, né? Me mata, não sou melhor, né? Às vezes a gente quer uma palavra que nos alimente, nos mantenha no lugar que a gente está, morto, deitado, caído. Não, não, essa palavra vem para nos alimentar, para ficarmos de pé, sermos alimentados e nos mover para aquilo que Deus tem para nós. Deus tem coisas novas para a tua vida, para o teu ministério, para a tua família, para o teu casamento, para a tua profissão, para essa igreja, para as nossas vidas. Por isso Ele nos alimenta e nos posiciona e nos alimenta. Então aquele pão e aquela água não era para manter Elias no deserto que ele estava, mas eram para colocá-lo na vida que Deus tinha para ele ser forte, para viver o que Deus tinha para ele. Está entendendo? Essa palavra hoje aqui não é para te sustentar no vitimismo, mas é para te colocar num lugar de justificado. Não é para te sustentar numa vida de escravo, mas é para te colocar numa vida de filho amado de Deus, filho amado do Senhor. Verso 7. E o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez. Olha o mistério, não sei o que acontece, é um xaracatá. Deus todo dia. O anjo, acho que esse anjo é pessoal, acho. Está todo dia lá. O anjo está te tocando para te lembrar que você ainda não fez o que ele anunciou da primeira vez. O anjo está te tocando
Porque às vezes a gente acha, o anjo me tocou para sair. Não, o anjo me tocou para fazer, ele está te tocando para obedecer. O anjo do Senhor precisa voltar para reposicionar, né? Ou seja, vamos lá, vamos ler. A Bíblia dizendo: e o anjo do Senhor veio novamente pela segunda vez, e o tocou e disse. Não foi exatamente assim da primeira? Não parece a mesma coisa do versículo anterior? E disse: levanta e come. Olha só, é a mesma sentença, é a mesma colocação, mas agora ele vai dizer: sabe por que você tem que se posicionar e se alimentar? Não é para continuar no deserto, nem continuar nesse lugar de vitimismo, mas é para viver o propósito que Deus tem para a tua vida. Sabe por que é tão importante se posicionar e se alimentar? É para você não continuar vivendo como vítima, e agora viver debaixo de um propósito, porque ele vai dizer: levanta, come, porque a jornada é demasiadamente grande para ti. O que ele está dizendo? Olha, levanta e come, porque a viagem será longa, a viagem será difícil, e é o propósito, e esse propósito que nós precisamos viver. Levanta-se e come, pois a sua viagem será muito longa. Fica de pé, por favor. O anjo vem, toca de volta, repete a sentença, posiciona, fica de pé, come. Só que como talvez você não entendeu da primeira vez, eu preciso te dizer o porquê que você precisa se posicionar. Fico imaginando, né? Quem sabe às vezes mimadinho: o Senhor me alimentou, eu vou ficar aqui agora. Sabe por que eu te alimentei? Para você viver o meu propósito. Sabe por que Ele nos alimenta? Para nós vivemos à vontade. E é legal ou não é? Porque Ele nos diz assim: olha, a viagem vai ser top. A viagem vai ser facinho. A viagem vai ser mamão com açúcar. Não. A viagem vai ser longa. A viagem vai ser difícil. Sabe, eu quero declarar aqui no nome de Jesus que a sua vida com Deus será longa. A sua vida com Deus será longa. Não estou falando vida na terra só. Tem gente que está dizendo: pastor, eu já estou nos 45 do segundo tempo. Não é nem de idade, é de desgaste mesmo. Então não estou declarando só que tua vida vai ser longa aqui, mas tua vida com Deus vai ser longa. Quem se alegra com isso aí? Agora eu fiquei um pouco assustado. Sua vida com Deus vai ser longa. Aleluia. Mais que longa. Eu quero declarar que ela vai ser eterna, por toda a eternidade. Verso 8: e ele se levantou e comeu e bebeu, e se foi na força daquela comida por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Aonde ele estava? Para onde ele vai? Para o monte. Mas sem alimento ele não chega. Sem se posicionar e sem se alimentar ele não chega. E aí eu me lembrei: 40 dias, 40 noites. A gente lembra de Moisés, a gente lembra de Jesus. Não queira viver propósito sem posicionamento. Não queira viver propósito sem alimento, sem direcionamento. O que fica desgastante na caminhada é isso: muitas vezes a gente não está alimentado, não está fortalecido. Mas hoje o Senhor, à luz da sua palavra, está nos posicionando, no nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar o teu nome. Nós queremos